Olá a todos, tudo bem? Espero que sim. A gente hoje vai falar sobre a circunferência, né? A gente vai dar início ao estudo da circunferência e vai ter várias coisas que nós iremos estudar sobre a circunferência, tá bom? Então vamos lá. O que é a circunferência primeiro? É a figura formada por todos os pontos, ó, aqui para formar essa figura são vários pontinhos que foi juntos um do lado do outro, bem pertinho um do outro, tá? Esses pontos do plano que estão todos à mesma distância desse ponto fixo aqui, que a gente chama de centro da circunferência. Então, todos esses pontos que quando eles juntos, né, forma esse desenho de circunferência, eles são, né, eles estão a partir de um ponto fixo, estão na distância de um ponto fixo, que é o centro. Então, se eu fizer um ponto aqui, esse ponto ele vai ter a mesma distância do centro que se eu colocasse um ponto aqui, tá? E essa distância aqui do centro até a circunferência, né, até aqui em volta, que são vários pontinhos, um ao lado do outro, que foi formando esse desenho, tá? Essa distância aqui, nós vamos chamar de raio da circunferência, tá bom? Então, vamos lá. O ponto O aqui é o centro, né, que tá lá no meio da circunferência. Ele é um ponto fixo, tá? Esses pontos A, P e R, tá? Eles estão a uma distância fixa do centro da circunferência, tá? Todos eles. E se eu fizer outros pontos aqui também estarão, né? Uma distância fixa, né? E os segmentos AO, OP e OR, né? Esses segmentos aqui, eles são chamados de raios da circunferência e ela tem a medida de R, né? Nós vamos chamar o raio de R, tá bom? Então, do centro até o cantinho da circunferência eu tenho uma distância e essa distância é chamada de raio, tá bom? Então, vamos lá. Raio é o segmento de reta que possui uma extremidade no centro da circunferência e a outra em qualquer ponto pertencente à circunferência. Então, do centro até a circunferência é o raio. Em uma circunferência, podemos traçar infinitos raios e todos serão congruentes. Eu posso traçar infinitos raios aqui, quantas vezes for preciso, posso dar quantas voltas forem precisas e essas medidas todas serão iguais, tá bom? Todas serão congruentes, que significa iguais, com mesma medida, tá bom? Quando duas circunferências possuem os raios com a mesma medida, dizemos que elas são congruentes, tá? São circunferências congruentes quando elas têm a mesma medida de raio. Agora vamos falar de corda e de diâmetro, tá? O primeiro elemento da circunferência que nós falamos foi o raio. Agora, a corda e o diâmetro. Vamos lá. Corda e o diâmetro são dois importantes elementos relativos a uma circunferência. A corda é o segmento com extremidade em dois pontos da circunferência. Então, enquanto o raio eu pegava um ponto só na circunferência, que aqui que é a circunferência, eu pegava um pontinho aqui e um pontinho aqui e unia. A corda não, serão dois pontos da circunferência. Então, aqui, ó, um exemplo, ó. Aqui eu tenho um ponto, aqui tenho outro. Esse tracinho aqui é a corda. Peguei dois pontos e tracei um segmento. Aqui é corda. Daqui para cá também é uma corda. Daqui para cá também é uma corda e daqui para cá também é uma corda, tá bom? Então, pegando dois pontos quaisquer da circunferência e fazendo um tracinho, é uma corda, tá bom? Agora, diâmetro. O diâmetro já é um segmento com extremidades em dois pontos distintos da circunferência, passando sempre pelo centro da circunferência. Então, quando eu pego dois pontos quaisquer e esses dois pontos ainda passa pelo centro da circunferência, isso é uma corda que também se chama diâmetro,
tá? Vai ser uma corda, mas também é um diâmetro. Aqui é apenas uma corda, porque não passou pelo centro. Aqui já é corda e diâmetro, tá bom? Porque passou pelo centro da circunferência. Então, nessa circunferência aqui nós temos o O, que é o centro, OB, OH, OB, OH, OG, OF e OC são raios, né? Porque do centro até o cantinho são raios. AI, ó, AI e DE são cordas, tá? O BF e o CG são também cordas que passam pelo centro da circunferência, chamadas de diâmetro. Então, aqui eu tenho um diâmetro, aqui tem outro diâmetro, tá? Que também são cordas, tudo bem? Então, com isso, podemos tirar as seguintes conclusões. Ó, a gente observando isso aqui, a gente tira certas conclusões, né? Se eu tenho do centro da circunferência até o cantinho, daqui para cá é um raio, e daqui para cá também é raio, o que a gente percebe com o diâmetro? Se do meio para cá é um raio e do meio para cá é outro raio, então quando eu junto de B até F, que é o diâmetro, eu tenho 2 vezes a medida do raio. São 2 vezes R, 2R, tá bom? Então, ó, o raio é a metade de um diâmetro, tá? Então, se eu pego daqui para cá, esqueço daqui, é a metade do diâmetro. Diâmetro daqui para cá, se eu pego só um pedacinho, que é o raio, vai ser a metade desse diâmetro. Então, o raio é metade do diâmetro. Então, eu posso dizer que raio é o diâmetro dividido por 2. R de raio, D de diâmetro. R igual a D sobre 2. Também posso dizer que o diâmetro é o dobro da medida do raio, né? Então, é 2 vezes o R, ó, o dobro de R, 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, D é igual a 2R, tá bom? Então, isso é importantíssimo. Raio é a metade do diâmetro e o diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se precisar, assistam novamente. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho.